paz do Senhor a todos. Já quero parabenizar o Ministério Jovem por mais essa conquista, mais este ano, que até aqui tem ajudado o Senhor. Mas antes eu quero dar as boas-vindas ao pastor Orivaldo e alguns lá do Vale das Perobas, o Marcelo. Faz assim com as mãos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, né? Ao Jimmy também. Jimmy, Deus abençoe. Cadê o Jimmy? Já foi arrebatado. Maravilha. Há uma proposta aqui, meu refúgio, Salmo 91. Só que esses dias eu já vim dar uma palestra aqui e eu falei o Salmo 91, versículo por versículo, aplicando cada versículo. Hoje eu vou usar só a palavra meu refúgio e usar o Salmo 16 que Deus colocou em meu coração. E eu creio que Deus tem uma palavra para a gente. Eu vou ler os 11 versículos, agradeço ao pastor Paulo, que me deu uma orientação na palavra hoje, uma dica, e eu atendi uma pessoa aqui, já saí daqui 7h30, e aí foi o caso que eu cheguei aqui 8 horas, viu? Diga comigo assim, na minha versão, vai dizer assim, daí vocês falam, porque são várias versões, sempre jovens usam mais a linguagem de hoje, né? Então, vamos usar essa versão aqui. Diga comigo assim, ó. Protege-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Vai ter Bíblia que vai falar confio, mas é a mesma expressão. A minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra. E aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão. Aqueles que fazem oferenda a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações, de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios, porque o Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, tu sustenta a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Pois até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. E nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração. E se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Último versículo. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias. Outras Bíblias vão falar a plenitudes de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Podeis assentar. Agradeço ao Jackson, ao Alexandre e toda a coordenação. Ao escrever o Salmo 16, Davi se descreve como um refugiado.
Davi se descreve como alguém que foi protegido. Deus é o único objeto da sua confiança. O alvo de Davi está em Deus. A sua esperança está em Deus. A sua confiança é Deus. A sua proteção é Deus. A sua segurança é Deus. O seu prazer é Deus. E além de Deus, o salmista não vê nenhum significado, pastor Paulo, na vida, nenhuma felicidade pessoal que possa tirar ele de Deus. Há muitas coisas que nos tiram do foco. Há muitas coisas que nos tiram da presença de Deus. E Davi está dizendo que nada tira ele de Deus. Nada tira ele da presença de Deus. Nada, ele vai explicar que nada iria bem na sua vida se a presença e a bênção do Senhor não estivesse com ele. Veja como ele ora dizendo no versículo 16:1: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Eu pergunto, em quem você tem refugiado? Quem tem sido a sua segurança? As amizades? Em quem você tem colocado a sua confiança? No dinheiro? No seu nome? Na fama? Nos seus próprios interesses? Nas amizades? No seu namoro? Na sua beleza? No seu saber? No seu intelecto? Na sua vaidade? No seu próprio eu? Aonde está a sua segurança? É algo de nós sairmos daqui refletindo quem tem sido a nossa prioridade, pastor Paulo. O que você tem priorizado mais na vida? E Davi vai ensinar a nós que a prioridade dele é Deus. E a irmã já falou aqui que refúgio é aonde você coloca a sua confiança. Refúgio é aonde está a tua proteção. Refúgio é aonde você está firmado. Refúgio é aonde você se protege. Em quem você tem colocado a sua proteção? Refúgio é a fortaleza que te cerca. E o salmista reconhece, irmão Jonathan, que o seu lugar seguro é em Deus. Que o seu lugar seguro é somente o Senhor. Somente Ele é o seu refúgio. Somente Ele poderia ser a sua proteção contra os males que ele estava enfrentando. Só Deus era a segurança da perseguição que ele estava seguindo. Só Deus era a segurança dos inimigos. E ele reconhece que o Senhor é a sua muralha de proteção. Aqui nesse Salmo 16, ele reconhece que o Senhor é a muralha que o protege de todos os ataques, pastor Paulo, do inimigo. Então esse salmo, a gente no contexto histórico dele, pastor Rodrigo, a gente vai entender que ele deve ter sido escrito pouco depois que o Senhor fez aquela graciosa aliança com Davi e garantindo-lhe um trono duradouro. Está lá em 2 Samuel 7, não precisa ler por causa do tempo. E a arca da aliança já estava lá bem guardada em Jerusalém. E Deus tinha dado então o seu reino, tinha dado a Davi este reino. E ali descanso de todos os seus inimigos em redor. Está em 2 Samuel 7:1. Davi, porém, sabia que em todas essas coisas, tudo que ele tinha, poder, riqueza, conquista, guerras que eles tinham conquistado, o nome que ele conquistou, a fama, bens, casa, estabilidade, poder, reinado, dinheiro,
Ele sabia que tudo isso era bom, mas era frágil, que a segurança dele era no Senhor. Ei, ora, nós as temos, a gente pode ter sim, casa, tudo isso, mas no instante seguinte, nós podemos vê-las irem de água abaixo. Então, não coloca a sua confiança nas coisas, não coloca a sua confiança nos bens. O próprio Mateus vai dizer 6,33, busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então Davi reconhecia que refugiar nessas coisas em busca de felicidade é tolice. Diga, é tolice. Os cristãos têm que entender que é em Deus que está a nossa força. A presença de Deus vai te ajudar, a presença de Deus vai te proteger. O próprio Moisés disse: a tua presença não for comigo, não me faça subir deste lugar, irmãos. Para nada vale sem a presença de Deus. Juventude, para nada vale uma faculdade se a presença de Deus não for com você lá. Para nada vale uma empresa que Deus pode dar nas tuas mãos se Deus não estiver lá na empresa. Para nada vale o seu nome se Deus não estiver nele. Para nada vale ter amizade se Deus não está nessa amizade. Para nada vale as companhias, jovem, se a presença de Deus não está com você. Foi por isso que Davi, o homem segundo o coração de Deus, sabiamente, pastor Paulo, decidia, ele propôs no coração dele, refugiar-se no Senhor, já no início do seu reinado. Faça um compromisso com Deus aqui hoje, jovem. Fala: a partir de hoje, eu vou fazer um propósito comigo. Eu não vou mais confiar em mais nada, eu vou refugiar em Deus. Eu vou ter mais experiência de Deus, eu vou buscar mais comunhão com Deus, eu vou me aproximar mais com Deus. A sua decisão que Davi teve ficou registrado nesse salmo, porque ele pôs o Senhor continuamente diante dele. Coloca o Senhor continuamente na tua caminhada. Coloca o Senhor continuamente nos teus projetos. Oh meu Deus, eu estou sentindo algo de Deus aqui. Coloca a presença de Deus no seu namoro. Coloca a presença de Deus nas tuas amizades. E Ele estará continuamente contigo no colégio, no trabalho, onde você andar. O verso 8, olha o que o verso 8 diz, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Olha que lindo, irmão Cimei. Quantos aqui quer colocar o Senhor? Porque Deus fala no meu coração que você não tem colocado Deus continuamente, mas a partir de hoje você pode colocar. Que se quer fazer esse propósito, levante a mão. Vamos sair daqui dizendo: o Senhor está continuamente comigo. Eu quero que o Senhor esteja continuamente comigo. Você tem posto o Senhor? Em que lugar o Senhor tem ocupado na sua vida? O que tem vindo antes de Deus na sua vida? Deus tem sido priorizado nas suas amizades, no seu estudo. Um aspecto importante da nossa herança espiritual, querido, como cristãos, é a expressão que o próprio Senhor disse em João 14:23, e respondeu o próprio Jesus, diga: se alguém me ama. Quem é que ama o Senhor? De boca a gente fala, e agora na prática? Ele disse, pastor Paulo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. E o versículo 25 ele diz, irmão Jacques, ele completa aqui, quem não me ama, não guardará as minhas palavras, e as palavras que estás ouvindo, não é minha. Que tipo de palavra você anda ouvindo, querido? Mas a palavra que ele diz não é minha, mas é do Pai que me enviou. Quantos recebem essa palavra? De glória a Deus. Davi,
Então reconhece, eu quis fazer uma dissertação aqui desse Salmo 16. Davi reconhecia isso, e Davi declarava, irmão Simei, esse amor, ao dizer, versículo 2, que ele não tinha outro bem além do Senhor. Ei, você tem outro bem além do Senhor? Tem gente que tem riqueza, tem gente que tem coisas. Que tipo de bem está indo além do Senhor? Ele não tinha outro bem além do Senhor. Olha o que ele fala: a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, e não tenho outro bem a não ser o Senhor. Eu não tenho outra coisa que me dá prazer se não é o Senhor. Olha que lindo. Eu não tenho outra coisa que me dá satisfação se não for o Senhor. Olha que lindo. O Senhor está falando aqui nesta noite. Eu não tenho outro bem senão o Senhor. A nossa vida tem que estar refugiada em Deus. A nossa vida, Deus tem que nos dar prazer. É a fonte certa de proteção, é a fonte certa de segurança, é a fonte certa de bênção, é a fonte certa de felicidade, é a fonte certa de comunhão, é a fonte certa de refúgio. Percebe-se que o Salmo 16 pode ter sido escrito nesse contexto da aliança de Deus com Davi, pois as suas palavras aqui, ela vai harmonizar com as palavras ditas em 2 Samuel 7, você lê na tua casa, 7, do 18 ao 29, para a gente poupar, eu não vou ler, tá? Ela vai harmonizar, é só ler na Bíblia lá. O Salmo 16, ele é, diga comigo, ele é um mictã. Olha, o Espírito de Deus está passando ali. A versão Almeida Revista Atualizada, ela vai traduzir a expressão mictã como um hino. A tradução do NVI vai traduzir isso aqui como um poema epigráfico. Aquela Bíblia, quem tem aquela Bíblia do Peterson? Eugênio Peterson. Mensagem. Essa Bíblia aí, ela vai colocar como uma canção. Como uma canção. Então, hino, poema e canção. E o termo é realmente interessante aqui, que a tradução, às vezes ela é incerta, mas alguns o tomam por peça em ouro. Foi um hino cantado que Davi queria que fosse escrito na lápide dele. Olha que coisa linda. Era uma expressão de Davi, e que é um tom musical, está aí o maestro, os músicos, e como inscrição tumular, que era chamado em gravação em ouro para o túmulo, para colocar no túmulo lá. Muitos teólogos, como Lutero, Spurgeon, Calvino, eles preferiram falar, o próprio Lutero e Spurgeon falaram como joia de ouro. Calvino já optou como tom musical, mas tem a expressão dos judeus, outros falaram como salmo de ouro. Então esses autores entre os judeus são mais comedidos e usam o termo mictã, que é que metaforicamente Davi está desejando que as suas palavras, pastor Paulo, sejam escritas ou sejam gravadas em ouro, para que a sua memória fosse usada por piedosos em tempo de dificuldade. Então, esse salmo aqui é um salmo para tempo de dificuldade. E aí ele vai expressar aqui diga comigo, a vida de um refugiado. Aqui é a vida de um refugiado. Você vai ver que o tempo todo de Davi, quando ele é ungido a rei, ele não tem parada.
Ele fica correndo de um lugar para outro, vai lá para a caverna de Adulão, e esconde lá, e lá encontra 400 homens apertados, endividados, amargurados, né? Com todo esse tipo de vida aí. Então aqui é a vida de um refugiado. Seja como for, a bem da verdade, esse salmo ele merecia sim uma inscrição em ouro, em lápide de todo cristão. Sabe por quê? Que melhor ainda em cada cidade ter um outdoor que fala, né? Para que todos pudessem ver ou ler e conhecer o conteúdo, pois aqui está a respeito da vida daqueles que refugiam no Senhor. Aqui está a expressão daqueles que têm o prazer no Senhor. Aqui está a expressão daqueles que caminham com o Senhor, que lindo, que anda com o Senhor. São só apenas 11 versículos, pastor Paulo, mas que tem uma joia preciosa, uma delícia tirado daqui. Eu me parei nesse salmo aqui, eu podia procurar o Salmo 46, eu podia um monte de salmo com refúgio, mas o Espírito Santo me prendeu aqui, porque é algo lindo, que é de um valor incalculável, para todos aqueles que correm de um lado para o outro, em busca de um refúgio, para suas almas cansadas e sobrecarregadas. Somente o Senhor tem alívio, somente o Senhor tem refúgio. E aprendemos com Davi que a vida de uma pessoa que se refugia em Deus é marcada pela sua presença, é marcada pela sua proteção. É a mesma expressão que Paulo fala em Gálatas 2:20: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, não vivo na carne, mas vivo na fé do Filho de Deus, o que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Oh, querido, tem gente que é crente e não sente mais o prazer de ter Deus na vida. Além de Deus, que enviou Jesus, que é Jesus agora na nossa vida, o salmista e o apóstolo Paulo não vê nenhum significado na vida, a não ser o Senhor. Nenhum significado pessoal, querido, pode ser melhor do que sentir a presença de Deus. Nenhum significado pessoal pode te dar mais segurança do que ter o nome escrito no livro da vida. Os discípulos chegam para Jesus: ó Senhor, em teu nome os demônios nos obedecem, os enfermos são curados. E eles trazem uma lista, e Jesus diz: não se alegra por causa disso, porque os demônios obedecem o nome, porque os demônios obedecem, porque os enfermos são curados, mas se alegra porque tem o teu nome escrito nos céus. Quanto pode se alegrar que tem o nome escrito nos céus? É isso que Davi está expressando. Nós estamos aprendendo com Davi a refugiar no Senhor. Queridos, saindo um pouquinho, hoje refugiados no mundo, o mundo registra hoje o maior número de refugiados e deslocados, pessoas desde a Segunda Guerra Mundial, e em 2016, foi 2016 que você pegou a pesquisa para mim, né? De 2016, é o maior já registrado, 65 milhões e 600 mil pessoas que estão em conflitos, guerra, fome. E segundo o Acnur, são países, e eles procuram países que estão em desenvolvimento, e esses países que estão em desenvolvimento, parte da Europa, já acolheram 84% desses refugiados e deslocados, pastor Paulo. Acolheram. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas,
já contabiliza que a cada minuto, escuta, que a cada minuto são produzidos 24 novos refugiados. São pessoas que têm que abandonar as suas casas para escapar de perseguição, para escapar da guerra, da política perseguidora, dos conflitos, das guerras, ou melhor, das guerrilhas, da fome, da discriminação racial, social ou religiosa, entre muito. Mais da metade deles estão vindo, mais da metade desses 84% estão vindo só de 3 países: Síria, do Oriente Médio, Somália, na África Oriental, e Afeganistão, que está na Ásia Central. Queridos, nos campos onde se acampam à espera de um novo lar, eles ficam lá, esses refugiados, sonham com uma mudança, eles sonham com algo repentino que possa levá-los a uma nova vida, eles querem reconstruir de novo. Em declarações a repórteres do mundo, todos, ouve-se declarações comoventes, que alguns diziam: eu gostaria de ter comida suficiente para comer e não tem. Outros diziam: eu queria que o meu bebê ficasse bom e não tem nem leite para ele mamar ou tomar. Eu gostaria de ir à escola, eu queria poder trabalhar para sustentar minha família. Enfim, todos querem um refúgio, querem viver em segurança, querem viver em paz, mas a maior segurança é a segurança da alma, é a segurança da salvação, que te garante a vida eterna, que te dá paz. É com essas pessoas que muitas vezes eles são privados da dignidade, são provados de qualquer, ou que qualquer ser humano merece. Eles busca refúgio em outros países, em outro lar. Nós que já conhecemos, sabemos que o refúgio nosso é em Cristo, e na corrida dessa busca por refúgio, só no ano 2015, pastor Paulo, cerca de 4.000 pessoas morreram, e neste ano, de janeiro até agora, já morreram mais de 3.000 pessoas. Isso aqui é dados. Os testemunhos dos sobreviventes, as imagens dos mortos e as cenas de famílias inteiras correndo, tentando atravessar fronteiras, e são mortos, enquanto soldados as tentam impedir é cena de cortar o coração. Quem já viu pela TV aqui? É de cortar o coração. A Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, e até uns tempos o Didi Mocó representou essa Unicef muito tempo, e afirma que muitos dos mortos são crianças, pastor Paulo, e adolescentes, que são mandados pelas famílias, são mandados pelos pais, e eles vão na esperança de que esses menores encontrem refúgio para viver uma vida, de outra forma eles não viveriam, e manda eles. No texto de Josué 20, quem já leu lá, do versículo 1, capítulo 20, do versículo 1 ao 9, nós vemos Deus instituindo, irmão Elias, 6 cidades de refúgio para os que fossem encontrados culpados de um crime, aquele crime não intencional, ou de repente um crime, alguém matou acidentalmente. E aí o livro de Josué, ele vai contar a história dos 20 anos da história do povo de Israel, sob a liderança de Josué, que foi o sucessor de Moisés. E é nesse momento, que Josué, em obediência à lei que Moisés recebeu do Senhor, estabelece essas 6 cidades de refúgio. E a cidade de refúgio representava, em linguagem jurídica, nos dias de hoje, nos dias odiernos, um habeas corpus. Para que nós entendamos, era a favor do criminoso involuntário, que não teve a intenção, pastor Paulo, de matar.
Então ele ia lá para se proteger. E se nós observarmos o versículo 9 do texto de Josué, já vemos a manifestação da graça de Deus. Ainda no Antigo Testamento, mas a gente vê ali uma pincelada da graça do Senhor no ato da designação das cidades de refúgio, que foram designadas para todos os filhos de Israel, para o estrangeiro que habitasse entre eles, para que se refugiasse nelas, todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. Veja bem, que essas cidades de refúgio não era para impunidade, mas sim, diga assim, para misericórdia. E a graça não veio para ter misericórdia de nós? As misericórdias de nós, diga, é a causa de não sermos consumidos, diga. Não era para que o criminoso obstinado encontrasse liberdade para continuar na sua vida de crime, mas para o pecador arrependido, era para ele repensar que houve um acidente, mas que ele voltasse ao arrependimento, que ele precisava de proteção, que ele precisava de refúgio, que ele precisava de restauração. Então foi preparada essa cidade para ele lá, toda murada, assim como ele providenciou cidade de refúgio aqui no Antigo Testamento. Ele também providenciou o ministério de Cristo ao morrer na cruz do Calvário. Jesus, o nosso Salvador, nós que estávamos condenados, pastor Paulo, pelo inimigo, Jesus vem e ele derrama o sangue dele e nos refugia e nos toma nos seus braços, e Satanás não pode tocar, porque nós estamos refugiados nele. 1 João 5,18 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive mais no pecado, e todo aquele que por Deus é gerado, o maligno não o toca, mas Deus o guarda. Em Romanos 8 está escrito, uma dica do pastor Paulo aqui, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, para os que estão refugiados em Cristo, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quantos aqui encontrou esse refúgio? Jesus é o lugar de refúgio, irmão Jonathan. Jesus é o lugar estabelecido pelo Pai, onde nós nos refugiamos, para nos livrar de toda condenação, para nos livrar de todo pecado que pesa sobre nós. Martinho Lutero, em 1559, escreveu o hino Castelo Forte. Quem lembra? E ele estava escondido nesse castelo de Coburgo, né? Coburgo. É um gemudo, como é que fala? É isso mesmo, Coburgo. E ele estava lá, escreveu esse hino. E esse hino é aludindo ao refúgio que Cristo lhe estava dando naquele momento. Ele estava em perseguição, e nesse hino Lutero, irmão Jonathan, expressa, o coral canta, né? O quanto podemos confiar em Jesus, nosso refúgio. Esse hino expressa o nosso castelo forte. Ele mostra também que quem nos defende é o Senhor dos céus. Ele tem o controle. Então essas cidades de refúgio foram situadas 3 cidades, diga 3 cidades ao oriente, diga 3. 3 cidades ao ocidente. Então estava 3 lá de cá e 3 além do Jordão. E elas foi bem distribuída, porque era parte da herança dos levitas, das cidades que contava com, se eu não esqueço agora, 48 cidades. Vê lá para mim, número 35. Acho que é isso. 48 cidades. 35 verso 6. 48 cidades. Dessas 48 foi tirado. E as 3 primeiras eram Bezer, diga Bezer, que significa fortaleza. O Senhor é meu refúgio e fortaleza. Olha aí. Socorro bem presente na angústia. Vai. 42 cidades.
Então eu marquei a mais, né? Mas minha cabeça computou 48, mas depois nós vamos ver lá. Leia para mim, versículo 6. 42 cidades. Então é isso aí mesmo. Eram 48. Das 48 tirou 6, ficou 42. Tá certinho. Beleza. É isso aí. Então vai lá. Aí tira 6 cidades. E ali dessa cidade lhes dareis 42 cidades. Aí, tá aí, ó. Tá bom? Então vai lá. Ficou com 42 e 6 foi separada para. Deu certo agora? Beleza. Então, a primeira era Bezer, diga Bezer. Bezer significa fortaleza. Jesus Cristo é a nossa fortaleza, é a nossa segurança de todos que confiam. Lê para mim, pastor, 2 Timóteo 1:7. Vamos ler a palavra aqui, algumas. A outra cidade, diga Ramote, que era situada em Gileade, significa lugar de refúgio, ó. Ramote significa lugar de refúgio, diga lugar de refúgio, para os humilhados. O Ramote era um lugar onde ia ficar os humilhados. Jesus é o nosso verdadeiro refúgio, porque Ele veio para aqueles que foram humilhados, para que Ele pudesse nos exaltar. A outra cidade era Golã, diga Golã, que significa gozo ou exílio, e era situada lá em Bazã, né? Bazã, que era o território de Manassés, que significa, diga assim, significa lugar de refúgio para os tristes. Ó, Josinho, os tristes ficavam aqui. Quem aqui está triste? Jesus é o lugar de refúgio para os tristes. Jesus é o lugar de refúgio para os humilhados. Jesus é o lugar de refúgio para os perseguidos. Então está aí, ó. Muito obrigado, pastor, pela leitura. Josué escolheu essas cidades. Agora mais 3. Diga Guedes ou Quedes, não é Quedes ou Cades, que é um lugar santo que era situado na região da Galileia, território daquele filho de Jacó, Naftali, é a mesma coisa, né? E aí, significa, diga, santificação. Jesus é o nosso refúgio para aqueles que querem se santificar, viu? Para o impuro, o refúgio para os impuros. Lê para mim, 1 Timóteo, leu já? Não, 1 Timóteo, né? 1:7, diz assim... Ou melhor, 2 Timóteo. Eu tinha achado 2 Timóteo. 2 Timóteo 1:7. É isso aí. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Oh, glória a Deus. Amém? A outra, então, as primeiras cidades foram Bezer, Ramote e Golã. Agora mais 3. Diga Quedes, Siquém, que significa ombro, significa aquele que apoia, que era no território de Efraim, centro-oeste, lugar para os cansados. Diga lugar para os cansados. Jesus é o refúgio para os cansados. Ele disse em Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos ali. Olha, cada cidade de refúgio tinha um significado. Lugar de refúgio, irmão Jacques, para os cansados. Tem alguém cansado aqui? Jesus quer te aliviar. É Siquém. Então, foi Quedes, diga Quedes, Siquém. E a última, diga Hebron. Hebron significa comunhão, diga comunhão. Ficava situada lá na montanha do território de Judá. E essa era lá no sudoeste, significa, diga, união, comunhão, companhia ou companheirismo,
lugar de comunhão, é a cidade que é um tipo de Jesus Cristo, como nosso companheiro, aquele que nos dá comunhão, aquele que nos refugia nos seus braços. Ele diz um dia: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu queria vos acolher, como a galinha colhe os seus pintainhos, mas vós não quisesse. Jesus quer que nós ficamos pertinho dele, para sentirmos a presença dele, a comunhão dele, jovem. E quando você está refugiado em Cristo, você sente de Cristo esse amor, e você começa a sentir comunhão uns com os outros. Olha para o teu irmão aí, Romanos 7 e 11, Hebreus 4 e 15, vamos já terminar aqui, já estou terminando essa palavra, mas você nunca vai esquecer, cada cidade de refúgio tem um significado. Eu estou dizendo como vive um refugiado. Ok, 7 e 11, né? Quantos aqui são refugiados? Manda uma... Diga: eu sou refugiado em Cristo. Todo aquele que refugia em Cristo está refugiado nele, está protegido dele. Tá, lê, pastor Paulo. 7 e 11 de Romanos, diz assim a palavra do Senhor: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Olha aí, meu irmão, Hebreus 4 e 15, e o Alexandre, pega o Hebreus 5 e 9, aí você é um jovem, você vai ler também. 4 e 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, glória. Porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. 5 e 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ele veio ser a causa o quê? Da salvação. Diga: a causa do refúgio, de todos aqueles que o procuram, de todos aqueles que o buscam, irmãos. Agora voltando para Davi, já estou terminando. Davi vai nos mostrar como é a vida de um refugiado, da vida de uma pessoa que se refugia em Deus. Ele é marcado pelo livramento, pela proteção, pela provisão, pela confiança em Deus. Vejamos, diga comigo: a vida de um refugiado, diga, é marcado pelo compromisso. Viu? Você tem um compromisso com Cristo, você tem um compromisso com Deus. O Salmo 16, do versículo 1, Davi buscou refúgio, pastor Paulo, em Deus, porque não encontrou outro para proteger sua vida. Mas protegê-la de quê? Você pode estar me perguntando. De bens, versículo 2, de amizades, da idolatria, versículo 4, nada disso, nada disso cuidaria Davi, nada se satisfaria a não ser o Senhor. Pense por um instante nesse momento sobre a vida de alguém que você conhece, que não quer saber de Deus, sem o temor de Deus, que entregou a sua vida à mercê das coisas, à mercê da idolatria, à mercê da amizade, mas o compromisso tem que ser com Deus. Nesta noite Deus convida os jovens para se comprometer com Deus. Saia daqui, jovens, compromissado com o Senhor. Segundo, diga, então a vida de um vigiado é marcada pelo compromisso. Primeiro ponto, diga, compromisso de submeter ao Senhor. Versículo 2, ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor, é a ti que eu me submeto. 2, segundo compromisso, diga, de satisfazer-se no Senhor. Fala. Não tenho bem nenhum além de ti. Eu peguei os versículos agora e estou aplicando. Terceiro, o terceiro compromisso, diga, servir ao lado do povo do Senhor. Olha o versículo 3, quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Dá uma olhada, vê se você tem prazer de pertencer ao povo de Deus. Quarto compromisso, diga, separar-se do que desagrada o Senhor. Olha que palavra, versículo 4, grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão o seu nome. Davi estava decidido, igual os meninos lá, Sadraque, Mesaque e Abdenego.
Josué também disse: vocês querem servir a outros deuses, que sirva, porém eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Aleluia. Salmo 102, servi ao Senhor com alegria e apresentai ao Senhor com cântico. Então, primeiro, a vida de um refugiado é marcada pelo compromisso. Segundo, a vida de um refugiado, 7 pontos, vamos. A vida de um refugiado é marcada pelo contentamento, diga, pelo contentamento. Pela alegria, ó. Além do compromisso, Davi destaca o seu contentamento, que brota de uma satisfação que ele encontra da direção que ele recebe do Senhor. Aqui, olha, irmão Jacques, 5, ó. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice, és tu que garante o meu futuro. Ei, quem é que garante o teu futuro? Levante a mão, diga: o meu futuro está no Senhor. Davi se satisfaz em Deus, irmão Simei. E você, em quem você tem se satisfazido? Em quem você se satisfaz? Em quem? Nas amizades? Nas noitadas? Terceiro ponto, diga comigo: a vida de um refugiado é marcado pela confiança. Compromisso, contentamento, confiança. Confiança. Olha o que ele diz: coloquei a minha confiança no Senhor. Amém? Agora, 4, diga: a vida de um refugiado é conhecida também pela presença contínua de Deus em sua vida. Versículo 8: o Senhor tem sempre a minha presença, diariamente eu tenho o Senhor na minha vida. Então, presença de Deus. Quinto lugar, diga, a quinta marca de um refugiado, diga, é o livramento que ele me dá. Ele diz aqui que ele me livra, ó que coisa linda, ele me livra, o versículo 10, pois não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Ele vai dar livramento. É outra marca. Em sexto lugar, diga, a sexta marca de um refugiado é a segurança, está no versículo 9, parte B, ó, diga comigo: o meu coração se alegra em ti, e o meu espírito exulta, pois até o meu corpo repousará seguro. Meu irmão, meu irmão Jacques, até o meu corpo repousará seguro. E a sétima marca, diga, de um refugiado é a garantia futura. Diga, é a garantia da vida eterna, da felicidade perfeita na presença. Ó. Aqui, ó, versículo 10 de novo, ele vai dizer, ó, o versículo 10: pois não deixará minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aí, ele vai falar outra palavra lá, do futuro, que repousará em seguro a minha carne. E aí, ele vai dizer que o Senhor te livra do inferno, e ele vai dizer que o teu futuro está nas mãos do Senhor. Ó, essa passagem, ela deve ser compreendida, pastor Paulo, à luz da ressurreição de Jesus Cristo, que a sua alma não foi deixada na morte, ao terceiro dia ele ressuscitou. Oh, aleluia. Oh, querido, você é um refugiado em Jesus, você recebe toda essa plenitude, ó. Essa é a marca do futuro, ó. Far-me-eis a vereda da vida, na tua presença abundância de alegria, e a tua mão direita há delícias perpetuamente, a vida eterna. Você vai participar das delícias eternas, você vai ter uma plena alegria, nunca vai ficar triste. Para onde correr, meu irmão? Onde correr, ou em quem correr, em quem se refugiar, é só o Senhor. Um dia os discípulos disseram: para onde iremos, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna? Fique em pé. Dissertei todo o versículo 16 aqui. Eu quero que cada jovem ponha a mão no coração agora, não vou convidar ninguém aqui à frente. Comece a prestar atenção em quem você tem se refugiado, em quem você tem dado atenção.
Vê se a palavra de Deus tem lugar no teu coração. Vê se Jesus é mais importante que qualquer outro prazer. Talvez a gente tenha mais prazer de estar numa festinha, de comer um churrasquinho com os amigos, de sair, e às vezes vive aí perturbado, vive aí uma vida muitas vezes frajuta, porque Jesus não é o Senhor da vida dele. O Senhor fala comigo e com você aqui hoje: tenha o teu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Alia-se ao povo de Deus, saia daqui com segurança, saia daqui com certeza de salvação, saia daqui. Eu quero convidar o pastor Paulo para fazer essa oração. Eu quero que você agora ponha a mão no ombro de quem está do teu lado, sinta agora seguro com o teu amigo, e Jesus na tua vida. Nada pode fazer parte da tua vida senão o Senhor. Faça do Salmo de Davi aqui a inscrição de ouro para a tua vida, a inscrição de ouro na tua salvação, para a sua caminhada. Não saia daqui sem declarar Cristo como seu refúgio, como a sua garantia de vida eterna. Jovens, Deus fala contigo. Glória a Deus por esta palavra. De olhos fechados, queridos, nós já vamos orar. Deus é o nosso refúgio, Jesus é o nosso refúgio contra o medo, contra tudo que assola a sua vida. O ser humano já nasce com medo, já nasce com medo, já nasce com a matéria-prima para o desespero existencial. Mesmo os adultos, às vezes durante o sono, não tem a impressão que está caindo, às vezes dá um pulo. Isso vem desde o berço, desde o útero da mãe, porque quando o bebê é gerado no útero da mãe, ele, todo lado que ele estender as mãozinhas, os pés, ele tem segurança, ele está protegido. Ao sair do útero da mãe já é traumático, ele está num vazio, e a criança constantemente sonha que está caindo, ela não sabe contar, mas ela sonha que está caindo. Então, a gente nasce basicamente com três coisas muito fortes: medo de cair, medo de ser prejudicado fisicamente, medo da solidão. E o Senhor nessa noite diz para você que Ele é o refúgio, para você lançar sobre Ele toda a ansiedade, todo medo, toda insegurança. Max Lucado diz que o medo libera o tirano dentro de nós. Muitas pessoas são agressivas, a gente vai ver medo. Então nessa noite, baseado nessa palavra, sendo Jesus o nosso refúgio, nós vamos orar, com a mão no coração, como o nosso pastor que ministrou aqui pediu. Ministra sobre a sua vida, conte para o Senhor aquilo que você precisa se sentir seguro em Deus. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, que é o nosso refúgio, a sua palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós que estamos em Cristo Jesus e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, estamos num lugar de segurança, protegidos contra toda força contrária, protegidos do acusador, do inimigo das nossas almas, que nos acusa, que nos agride, que nos afronta, que se levanta contra o teu povo. Mas maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Nessa noite nós buscamos refúgio no Senhor contra toda força maligna que vem contra a tua igreja, contra o teu povo, contra cada vida individualmente. Nessa noite nós apresentamos diante do Senhor todos os nossos medos, todos os nossos temores, todas as nossas angústias, todos os nossos traumas. O Senhor sonda os nossos corações, como Davi também pede para que o Senhor sonde o coração e vê se há em nós caminhos maus, porque nós também não nos conhecemos. Nós achamos que nos conhecemos, mas o Senhor nos conhece mais do que a nós mesmos. E nessa noite nós pedimos que o Senhor venha sondar os nossos corações, revelar para nós os caminhos maus, os maus pensamentos, as áreas escuras.
sombrias do nosso coração, as áreas que estão guardadas em nosso coração, protegidas, racionalizadas por nós mesmos, mas que precisam ser colocadas debaixo do seu cuidado também, da sua proteção. Venha ministrar a vida de cada jovem nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o seu Espírito Santo traga cura, liberte do medo, liberte da insegurança, liberte da incerteza e venha trazer o conforto, o consolo da segurança e da proteção, pois a sua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está seguro, e nós queremos sair daqui nessa noite com consciência dessa segurança, em nome de Jesus. Amém. Glorificado é o nome do Senhor.